Peraí, me diz. Tá gravando? Uhum. 3, 2, 1. Bom dia a todos. Peraí. Não foi? Eu vou dar um beleza, tá? Peraí, Legal. me avisa quando eu mudo. Ok. Tá, ó, vou ir. Ok, foi. Verificando a conexão. Então, bom dia a todos que estão presentes e também aqueles que estão nos acompanhando pelo Instagram. Tá? Então, hoje é a segunda aula do projeto da biodiversidade. É a segunda aula que eu vou tratar com vocês a questão do acesso ao patrimônio genético e conhecimentos tradicionais associados. Então, na primeira aula a gente fez uma revisão geral, nós trabalhamos a questão evolutiva e trabalhamos também a Convenção sobre Diversidade Biológica, né, evolutiva na lei, né, na legislação interna e internacional. Hoje eu vou trabalhar com vocês a Lei 13.123/2015, né, que o pessoal conceitua como Lei da Biodiversidade, e eu acho que não é um bom conceito, na verdade é a Lei de Acesso ao Patrimônio Genético e Conhecimentos Tradicionais Associados e Repartição de Benefícios. Tá? Então, hoje eu não vou explicar a origem da legislação, o vínculo dessa legislação com o direito internacional, isso foi explicado ontem, né, na aula de ontem. Vou trabalhar com vocês hoje a lei diretamente, os aspectos principais da lei. Tá? Então, acho que vai mais ou menos 1 hora de aula, não mais do que isso. Então, inicialmente, é importante saber quais são as atividades que estão sujeitas à lei. Tá? Então, primeiro, o acesso ao patrimônio... Passa aqui. Ok? Desculpa. Voltou? Tá. Estou coordenando aqui. Acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado. Tá? Aqui um detalhe importante. Acessar o patrimônio genético não é a mesma coisa que coletar uma planta, de coletar sangue de um animal e assim por diante. Tá? Acessar o patrimônio genético é um acesso à informação genética que tem aquele micro-organismo, aquele organismo vivo, né? Tanto micro-organismo quanto um outro organismo. Então, por exemplo, uma planta, um animal, você tem o patrimônio genético na célula desses animais, no sangue. Uma planta você pode fazer uma extração de óleo essencial, por exemplo. Tudo isso envolve uma atividade de acesso, porque o objetivo é você utilizar para pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, tá? Que é diferente de coleta. Essa lei ela não trata de coleta de plantas enfim, de material biológico, tá? E aí na lei, se tiver interesse, fazer uma consulta mais aprofundada, na lei tem todos esses conceitos aí. Inclusive o que é recurso biológico e recurso genético. Recurso biológico é físico, recurso genético é informação. E está na Convenção sobre a Diversidade Biológica, né? E na nossa lei fala em patrimônio genético. E aí é uma equivalência entre patrimônio genético e recurso genético, que eu considero que está errada, porque a nossa Constituição fala em patrimônio genético, e na verdade patrimônio genético é muito mais que você só tem um recurso, né, que tenha um potencial econômico, um potencial de utilidade para o ser humano. O patrimônio genético, no nosso entendimento, inclusive do DAC, é muito mais, mas não é uma coisa que eu vou trabalhar hoje, eu vou ser bem focado na legislação. Então, acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, lembrando que não é coleta, é algo diferente o acesso, já vou explicar para vocês. Remessa para o exterior de amostra de patrimônio genético, daí também tem uma diferença entre envio e remessa. Enviar uma espécie para o exterior é algo muito simples, eu vou participar de um evento na área da biologia, da biotecnologia. Então, eu quero levar uma espécie para fora para utilizar essa espécie para apresentar alguma coisa, para fazer um estudo que eu contratei um serviço num laboratório e tal. Isso aí é um simples envio, porque essa espécie não vai ficar lá no outro país, não vai ser pesquisada lá. Quando a gente fala em remessa para o patrimônio genético para o exterior, aí é algo diferente. Você entrega a espécie, leva a espécie fisicamente, tá? Mas a instituição do exterior que recebe essa amostra de patrimônio genético, ela fica responsável por essa amostra e ela tem a possibilidade de pesquisar lá no outro país e desenvolver algo fora do país. Então, por isso que a remessa tem uma preocupação maior do que simples envio. Entende? Envio é só você
transportar uma espécie para um evento, uma atividade ou para um laboratório para fazer uma atividade específica. Pode ser, eu contratei uma empresa ou uma universidade para fazer algo que não tem no Brasil, um equipamento, um trabalho com equipamento de lá. Tá? E depois tem a exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, realizado após a vigência da lei. Tá? Olha só, exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo do acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado. É outra situação, é bem diferente. Aí entra exploração econômica e entra realmente colocar aquele produto no mercado. Tá? Eu já explico também para vocês o que é exploração econômica. Bom, acesso a esse o pessoal que está acompanhando pelo Instagram, dá para ver bem, tem algumas informações importantes nesse slide. Né? O que é acesso ao patrimônio genético? É pesquisa ou desenvolvimento tecnológico realizado sobre a amostra de patrimônio genético. Bom, e aí nós temos 3 expressões importantes aqui. Ó. Pesquisa, desenvolvimento tecnológico e patrimônio genético. Tá? Primeiro, o que é pesquisa? Tem que definir na lei o que é pesquisa. Né? Atividade experimental ou teórica realizada sobre o patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, com o objetivo de produzir novos conhecimentos, por meio de um processo sistemático de construção do conhecimento. O conceito de pesquisa que é trazido pela Lei 3.123 é muito amplo, pessoal, bastante amplo. Vai desde uma análise de taxonomia até uma pesquisa mais aprofundada em relação a possibilidades de uso da biodiversidade e, enfim, passando pela epidemiologia, que é uma coisa que não fazia parte, né, do conceito do objeto de pesquisa. Desenvolvimento tecnológico, que aí é algo que tem levantado muita polêmica, né? O que é desenvolvimento tecnológico? E aí que você trabalha, evidentemente, com a possibilidade, através de um desenvolvimento tecnológico, de chegar a resultados com utilização, com fim prático e com recursos econômicos, né? Gerar produtos que propiciam a obtenção de recursos econômicos, e aí envolve, evidentemente, repartição de benefícios. Né? Trabalho sistemático sobre PG, patrimônio genético, ou sobre CTA, conhecimento tradicional associado, baseado nos procedimentos existentes obtidos pela pesquisa ou pela experiência prática. Vejam bem, pesquisa aí nas universidades e tal, ou pela experiência prática. Existe uma série de conhecimentos sobre o patrimônio genético que estão difundidos na sociedade e que você pode partir para desenvolver tecnologias a partir da experiência prática. Realizado com o objetivo de desenvolver novos materiais, produtos ou dispositivos, aperfeiçoar ou desenvolver novos processos para a exploração econômica. Tá? Esse é um conceito importante. Desenvolvimento tecnológico. Pesquisa e desenvolvimento tecnológico são coisas diferentes. Essa lei deixa bem claro isso. E até as exigências, do ponto de vista legal, vão ser diferentes em relação a pesquisa e desenvolvimento tecnológico. E aí vem o conceito de patrimônio genético. Né? Informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas ou de espécies de outra natureza, incluindo substâncias oriundas do metabolismo desses seres vivos. Tá? Então é um conceito diferente da medida provisória anterior e é um conceito diferente também da Convenção sobre Diversidade Biológica. Eu já falei, na Convenção sobre Diversidade Biológica fala em recurso genético, aqui fala em patrimônio genético. Tá? E voltando a tratar do conceito, ele coloca como informação de origem genética, mas não fica só na questão do DNA, RNA, etc. Incluindo substâncias oriundas do metabolismo desses seres. Então, assim, não fica, vamos pensar num animal, não são só substâncias coletadas diretamente do
da pele do animal, enfim, né? Mas também substâncias oriundas do metabolismo desse ser. Então, tudo que é proveniente de um ser vivo que seja da nossa biodiversidade é considerado patrimônio genético, desde que envolva informação. Tá? Então, pensem tanto no animal vivo, quanto no animal morto, quanto numa planta viva, quanto numa planta morta, né? E assim por diante. É um conceito bem mais para o lado da biologia mesmo. Ok. E aí nós temos um refinamento desse conceito de patrimônio genético, né? Então nós temos assim, ó, espécies encontradas em condição in situ. O que é o in situ? In situ é no local de origem biológica delas, né? Ou mantidas em condição ex situ, fora daquele ecossistema do qual ela tem origem, desde que encontradas em condição in situ. Então assim, ou tu vai lá no local onde está a espécie, coleta a espécie e depois pesquisa ela, né? Então, coletou, depois acessou uma espécie em condições in situ, ela está no território brasileiro, então ela é patrimônio genético brasileiro, ou ela está ex situ, ela está fora, está no jardim botânico, por exemplo, qualquer lugar do mundo, desde que ela tenha sido coletada aqui no Brasil e de que ela tenha, mais do que coletada, ela possa ser encontrada em condições in situ aqui no Brasil. Até um ponto importante, né? Fiz uma confusão aqui. Não é só coletada, né? É o fato dessa espécie ter origem aqui no nosso país, no nosso território nacional, tá? Coletada é interessante, mas também o fato de ser uma espécie de origem daqui. Por exemplo, a mandioca, né? Um exemplo que bem conhecido, a mandioca. A mandioca e o amendoim são espécies originárias da biodiversidade brasileira. Então elas são patrimônio genético nacional, mesmo que elas estejam em outros países, em outros lugares, tá? Uma universidade que estuda, tem um curso de agronomia em outro país, né? Eles têm guardado essa espécie. Ela pertence à biodiversidade brasileira, tá? Existem também as espécies exóticas. A espécie exótica é a espécie que não pertence à biodiversidade local. Introduzidas que formem populações espontâneas e tenham adquirido características distintivas próprias no país. Então, assim, imagine uma espécie que veio para cá há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, tá? Trazida por algumas comunidades, seja lá, vamos imaginar aqui, os primeiros anos da formação do Brasil, e essa espécie, ela formou uma população espontânea completamente ou bastante diferente da população ou de origem dessa espécie, né? Então, isso é possível. Aliás, é um tema bastante polêmico isso. Micro-organismo obtido de substrato coletado no território nacional é um ponto importante, né? Micro-organismo é parte da nossa biodiversidade e muito valorizada pela ciência e pelo setor econômico. Tá? A UFS, por exemplo, tem um mestrado em biotecnologia, doutorado, e trabalha muito com micro-organismos, com fungos e etc. Tanto micro-organismos encontrados no solo, no território continental, quanto no mar, tá? Até as 200 milhas ou plataforma continental. Variedade tradicional ou crioula e raça localmente adaptada ou crioula. Tá? Esse aqui é um conceito bastante complicado. Ambos, eu não vou comentar com vocês, não vou aprofundar, ambos estão na Lei 13.123, no artigo 2º, que tem os conceitos. Tá? Mas é algo importante, porque a variedade tradicional local, a variedade local ou crioula, ela é uma variedade que ela tem um processo de criação, de melhoramento por comunidades locais, comunidades tradicionais, chamamos de comunidade indígena ou comunidade local, né? Existem várias espécies que passam por esse tipo de seleção estabelecida. Não é uma seleção natural, na verdade é uma seleção cultural. As comunidades locais, elas selecionam aquela espécie para a obtenção de melhores variedades. Um exemplo que é bem conhecido é o milho, né? A origem do milho é o México e alguns países aqui andinos e tal. Existem diversas adaptações culturais do milho, tá? Esse é um exemplo bastante conhecido. Então, existem várias espécies de milho melhoradas pelas populações e populações locais e comunidades tradicionais, tá? E
Nós temos também a raça localmente adaptada, ou crioula, quando eu estou falando de animais também. Esse é um ponto também polêmico. E como é que o Brasil está operando, como é que está trabalhando em relação a isso? Existe uma lista do Ministério da Agricultura, que ela é uma lista que ela exclui algumas espécies exóticas de serem essas variedades aí, tradicional crioula, localmente adaptada crioula, e aquelas que tenham adquirido características distintivas no próprio país. Então, é por exclusão. Tem algumas espécies que não fazem parte da biodiversidade brasileira, porque são exóticas. Tem outras espécies que, embora sejam exóticas na sua origem, elas foram adaptadas, elas foram melhoradas por comunidades tradicionais aqui no Brasil. Só para simplificar isso é bem complexo. Sai uma tese e uma dissertação. Bom, e aí nós temos o conhecimento tradicional associado, tá? Informação ou prática de população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional, sobre propriedades ou usos diretos ou indiretos associada ao patrimônio genético. Esse aqui é um conceito super importante, né? Olha só, é uma informação, a informação que ela pode ser obtida por vários meios. Então, imagina um pesquisador que vai numa tribo indígena, por exemplo, e lá nessa tribo ele faz entrevistas, tem uma vivência nessa região, que vai numa biblioteca e busca a partir de estudos de etnobotânica, por exemplo, ou estudos antropológicos, algumas receitas, práticas, informações dessas comunidades. Geralmente se faz assim, primeiro vai a uma biblioteca para buscar essa informação, né, e depois pode ser que até visite a comunidade para ter um refinamento, para saber mais sobre aquela prática ou informação da população indígena. Uma coisa interessante, né? Um ritual indígena pode ter uma inovação, pode ter um conhecimento tradicional associado à biodiversidade que seja útil para o mercado, que seja útil para pesquisa, né, e desenvolvimento tecnológico, tanto para quanto desenvolvimento tecnológico para o mercado. Tá? Então, vejam bem, uma filmagem de uma comunidade tradicional, num ritual que eles utilizem alguma espécie do patrimônio genético brasileiro, pode ser objeto de autorização. Pode ser cobrada uma autorização para isso. Tá? Um ponto importante dessa legislação é que ela, diferentemente da medida provisória, ela reconhece o agricultor tradicional, aliás, ou melhor dizendo, o conhecimento do agricultor tradicional de forma expressa. Antes não era tão claro isso. Tá? São formas de reconhecimento de conhecimento tradicional, como eu falei, as publicações científicas, os registros em cadastros ou banco de dados e inventários culturais. Então, esse é um ponto importante. Mesmo na biblioteca lá em Nova York, o Cláudio estava em Nova York no início do ano, lá, tu pode ter encontrado talvez alguma coisa sobre a biodiversidade brasileira e conhecimento tradicional associado. Tá? Ok. Fez a pesquisa lá, se precisar daquilo, se for utilizar aquilo, por exemplo, uma patente, você está utilizando conhecimento tradicional associado. Tá? Os conhecimentos tradicionais, eles têm uma diversidade muito grande de formas de difusão. Tá? Existem conhecimentos tradicionais que estão absolutamente difusos, bastante, que ocorreu uma troca muito grande na sociedade. Vocês vão nas feiras livres, aí tem ervas e você vai comprar uma erva e perguntar para que serve essa erva, né? Então tem um conhecimento tradicional envolvido ali. E tem conhecimentos tradicionais que são muito mais restritos. Né? E tem conhecimentos tradicionais que são restritos a ponto de serem sagrados e a sua divulgação pode ser, inclusive, segundo a legislação, ela pode ser objeto de negativa por parte do detentor desse conhecimento. Né? Tanto a comunidade quanto uma pessoa, pode ser uma pessoa específica lá da comunidade, negar. Esse é um ponto importante que está na Convenção sobre Diversidade Biológica e a lei traz isso também. Né? Pode ser negar
o acesso a um conhecimento tradicional. Uma justificativa de que aquilo é um bem sagrado daquela comunidade, eles não querem divulgar aquele conhecimento, pode ser negado o acesso. Tá? E aí nós temos uma outra questão importante também, que são os conhecimentos tradicionais identificáveis e não identificáveis, né? Quanto à possibilidade de vincular a sua origem a pelo menos uma população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional. Então, assim, tem situações que você consegue identificar uma comunidade mais uma comunidade de origem. Da onde veio esse conhecimento? Para fazer repartição de benefícios e para pedir autorização. Tá? Existem situações em que o conhecimento tradicional não é identificável, segundo a lei. Isso aí existem críticas. Tem gente que diz, não, sempre tem como identificar de onde vem o conhecimento tradicional. Tá? Mas eu vejo os dois lados da moeda aqui. Um lado é complicado porque você aceitar que existem conhecimentos não identificáveis e colocar isso quase como regra, porque tem, digamos assim, muito conhecimento que está difundido, que é de conhecimento amplo, mas teve uma origem e deveria ser reconhecido o direito daquela comunidade de onde se originou esse conhecimento. Tá? Então teria como fazer um estudo antropológico para saber histórico, antropológico, para saber de onde vem esse conhecimento. Por outro lado, se nós tornarmos tudo identificável, partimos dessa premissa, vai complicar o trabalho, por exemplo, da própria universidade aqui, porque tem conhecimentos regionais, tradicionais associados, né, que realmente o custo e o tempo para se encontrar essa origem seria muito grande. Então, talvez um problema desnecessário, porque não existe uma comunidade que queira futuramente não digo se apropriar, mas avocar para si esse direito de ter sido a origem. Né? Tem situações e situações. Eu acho que aqui é um ponto complicado da legislação. Tá? Mas é um problema a presunção de que o conhecimento que está difundido ele é não identificável. Esse é um problema que ele inverte o ônus, né? E eu acho que é uma crítica que o Clóvis sempre faz. Eu tenho um artigo que tu comentou sobre isso. Né? Acho que eu vou fazer duas críticas aí. Uma mais pé no chão, aceitando a sistemática da lei, né, de modo geral, essa ideia do ônus, né? Então, assim, parece que se confunde o que é um conhecimento não identificado e não identificável. Né? Então, assim, o fato do conhecimento não ter sido identificado não significa que ele não seja identificado. Não significa que a gente não tenha o dever de identificar a origem desse conhecimento para aí sim poder fazer repartição de benefícios. E daí vem a questão, quem que é obrigado a identificar o conhecimento, em que situações, né? E de que maneira que se procede isso. E o fato da lei não ter regulamentado isso deixa uma lacuna que provavelmente, a gente não tem dados concretos ainda, muitos, né? Mas que provavelmente o ônus vai ser das comunidades e não de quem pesquisa. Né? Então isso é uma questão. E outra crítica, aí já questionando a própria sistemática da lei e discutindo sobre o ponto de vista dos comuns, né? É que assim, se você considera que uma determinada comunidade é detentora do conhecimento tradicional, talvez você não esteja estabelecendo aí um bem comum. Ou bens comuns. Talvez você esteja estabelecendo um bem de clube. Na verdade, é uma propriedade, em vez de uma propriedade privada individual, uma propriedade de um grupo. Tu continua na lógica dos cercamentos, da divisão. Mas como você vai fazer um contraponto? Quando foi discutido isso na Comissão sobre Diversidade Biológica, ele é discutido nas atividades no Brasil mesmo. Algumas comunidades, e talvez não poucas, colocaram isso. Olha, existem conhecimentos que são nossos. A gente não quer práticas culturais que fazem parte da nossa... E o direito de negar o acesso foi uma coisa que foi defendida pelas comunidades. Né? Então, claro que... veja bem, podia pensar em camadas. Assim, existe um bem comum da ciência.
né, que é a ideia de que não deve-se, a princípio, ser uma justificativa, não deve-se privar da pesquisa científica e do desenvolvimento tecnológico que pode trazer benefícios para a humanidade como um todo. Né? Inclusive, até na parte da repartição de benefícios tem a possibilidade de, por exemplo, se a Universidade de Caxias do Sul quiser fazer uma pesquisa que envolve conhecimento tradicional e ela não quer ganhar dinheiro com isso, ela pode fazer uma patente com uma licença aberta. Né? Então, uma patente que você tem a possibilidade de o Ministério da Saúde, por exemplo, utilizar isso de forma gratuita, até mesmo para benefício das comunidades tradicionais, uma coisa que pode ser feita. Então... Pois é, não, existe esse aspecto e é claro, é preferível que tenha repartição de benefícios e identificação das comunidades do que não tenha, do que seja simplesmente tudo apropriado privadamente, não há dúvida. Só que aí a gente pode fazer um questionamento, por isso que eu disse, né? Sim. Aí não é dentro da lei, não é assim aceitando uma moldura, mas uma crítica assim mais de fundamentos mesmo, né? Por que para proteger o conhecimento tradicional você tem que criar clubes em torno desses recursos, tá entendendo? Por que não pode ser o usufruto desses conhecimentos com utilidade para a ciência, com utilidade para a sociedade e inclusive para as comunidades como uma regra e aí determinar quais são as condições pelas quais entes privados podem se beneficiar disso e quais são as condições em que não. A lógica é inversa, quer dizer, é primeiro fracionar tudo ou em propriedades individuais ou em bens de clube, vamos dizer assim, porque se não for nessa linguagem o direito não funciona. Então a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso para linkar com o tema dos comuns e saber assim, será que essa repartição será que ela rompe com um modelo de apropriação e cercamento das coisas ou será que é simplesmente uma divisão ali de benefícios, mas mantendo a mesma lógica, entendeu? E aí cria uma exceção que é algumas exceções, né? Isso. É interessante porque tem um tratado no âmbito da FAO, que é um tratado de recursos fitogenéticos, na verdade, recursos para a agricultura, né? Algumas espécies para a agricultura. E esse da FAO a gente pode estudar, eu acho que a gente tem que estudar esse aí, que a lógica dele é outra, ela é uma lógica de difusão, de trocas das espécies e pesquisa, etc. E esse tratado, eu acho que talvez num próximo momento a gente pode falar. Esse da FAO é bem interessante, porque ele em algum momento ele conflita com a CDB e tem também um tratado internacional, na verdade um tratado internacional de direitos dos agricultores e envolve o intercâmbio de espécies, né? E especialmente para alimentação e agricultura. E ele parte de uma lógica que a gente poderia dizer que é a lógica do comum. E eu acho que a gente pode fazer... Aí essa crítica que tu está fazendo, ela pode ser uma crítica também à convenção. E eu achei ótimo que tu falou, porque realmente tu tira... o uso comum é a exceção. Né? A regra, ela se transforma em... Ou privatiza isso e reparte benefícios, ou você... ofere a uma determinada comunidade o direito de decidir sobre a divulgação ou não daquela informação por questões culturais, etc. Eu não sei, a gente não tem resposta, né? Talvez um mecanismo público de incentivo à ciência. Perfeito. Assim, e aí sim, você obter recursos, obter benefícios sociais com isso e um mecanismo assim controlado por baixo, de participação de comunidades, etc. Eu não sei, é só para dizer que a lógica ainda é de secretamento, a lógica assim, de decidir quem que tem o direito de se apropriar das coisas. A lei, ela propõe, depois eu vou apresentar ali, ela propõe a criação de um fundo para repartição de benefícios. E esse fundo para repartição de benefícios, ele vem tanto para trazer benefícios para as comunidades, mas também para o desenvolvimento científico e tecnológico. Tem que voltar para um ponto principal aqui.
que a nossa crítica pode ser tanto a convenção, eu acho que dá para fazer uma crítica com base no comum, mas também da relação da lei com a convenção. Talvez ela desvirtue algumas coisas da lei, convenção. Lembrando, a convenção é conservação, uso sustentável e repartição de benefícios. Então, o uso dessa biodiversidade do patrimônio genético, ele também tem que reverter em desenvolvimento científico para conservação da biodiversidade. Esse uso também deve ser sustentável. Ele deve gerar a capacidade, a possibilidade do Estado investir nesse tipo de tecnologia e até fazer uma escolha. Olha, eu prefiro preservar essa área para usar o patrimônio genético do que cortar a árvore e gerar madeira, por exemplo. Então, usos mais sustentáveis da biodiversidade podem ser resultantes da relação entre a tecnologia das indústrias, das empresas, etc., e o conhecimento tradicional. Mas isso é bastante difícil de fazer na prática, né? Mas eu acho que é um tema interessante para discutir. E esse acordo da FAO, voltando para o que o Clóvis falou em relação à questão dos cercamentos e tal, ele é um acordo bacana porque ele trabalha com essa lógica das trocas, né? Então, alguns tipos de recursos genéticos vinculados à alimentação, que são essenciais, a ideia é você ter a possibilidade de trocas reguladas por um tratado internacional. A CDB, na verdade, tem que lembrar isso, ela usa a questão do quem impede, quem diplomaticamente luta, entre aspas, né, pela repartição de benefícios e por regular o acesso ao patrimônio genético, são os países megadiversos do Sul, os países de desenvolvimento e principalmente o Brasil. Tá? Por exemplo, os Estados Unidos não reconhecem a Convenção sobre a Diversidade Biológica, não pela parte da conservação da biodiversidade, mas muito mais pela questão do patrimônio genético. Buscar o argumento que os Estados Unidos não fazem parte da Convenção, eles são signatários, mas não ratificaram, o principal argumento é esse. Né? Mas não é pela lógica dos comuns, com certeza. Uma lógica mais privatista ainda que a gente possa considerar esse sistema. Não que a gente queira assim, instituir o comum, mas o comum é a categoria crítica mesmo, só para fazer essa reflexão se é possível repartir benefícios mesmo, não no sentido de dividir benefícios econômicos, mas no sentido amplo, mais nobre da expressão, repartir os benefícios sociais, isso. Eu não sei se a gente consegue fazer isso numa lógica de exclusão, entendeu? A lei prevê isso, tá? A lei prevê essa possibilidade de repartir benefícios. Nem todo acesso a recurso genético é acesso a conhecimento tradicional associado, isso é importante. Então tem muita coisa da nossa biodiversidade que pode não ter origem em acesso em conhecimento tradicional associado e que pode reverter em benefício. Então, por exemplo, a própria universidade pode fazer projetos, como tu não tem com quem repartir o benefício, e ele é um benefício com a sociedade, né? Então, um projeto de acesso ao patrimônio genético, desenvolvimento tecnológico de alguma coisa, pode reverter futuramente em um projeto aqui na UX. Parte dos recursos podem ser utilizados pela própria universidade para um projeto na área da biologia, de conservação e assim por diante. Vou dar seguimento aqui. Então, essa lei ela muda em relação aos requisitos para o seu cumprimento. Tá? A medida provisória, ela exigia uma autorização prévia para pesquisa científica, bioprospecção e desenvolvimento tecnológico. Então era um problemão isso aí. Antes de qualquer pesquisa, de iniciar uma pesquisa, tinha que pedir uma autorização prévia para órgãos da União. Né? Então, no início, como eu falei na aula passada ontem, a autorização era dada pelo CEGEN, que é o Conselho do Patrimônio Genético, é um conselho pequeno, sei lá, deve ter uma representatividade de, vamos dizer aqui, não enche uma mão de pessoas, né, e um órgão técnico que auxilia, mas esse conselho do patrimônio genético não tinha pernas nem braços e tal para alcançar todos os pedidos. De modo que eles fizeram convênios, primeiro com a IBAMA, e o IBAMA passou a fazer essas autorizações, e depois com o CNPq, quando envolvia só pesquisa, não desenvolvimento tecnológico. Mas mesmo assim, havia uma demora muito grande na concessão dessas autorizações prévias à pesquisa. O que foi modificado? Isso foi uma exigência, até foi um pedido no âmbito da ciência, SBPC e outros órgãos de fomento e organização da ciência no Brasil, também as indústrias, as universidades, também, etc. Para que fosse um cadastro. Tá? Então, cria-se um site para cadastrar
aos moldes do que já existe, por exemplo, para coleta de espécies em unidades de conservação. Hoje existe o CISBio, vai coletar uma espécie numa unidade de conservação para pesquisa física, faz um cadastro lá. Né? Se não for coletar animais, o CISBio aqui é outra coisa, né? Não precisa de um parecer, sai na hora o cadastro. Você está autorizado a fazer desde que o órgão ambiental saiba que você vai coletar uma espécie. Então, tu tem uma espécie de uma autorização, depois vai mostrar lá para o fiscal da unidade de conservação. Né? Aí é coleta. Agora, em termos de acesso, é necessário fazer um cadastro nessa primeira fase de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico. E depois até mostrar para vocês, inclusive não é antes de começar a pesquisa, é possível iniciar uma pesquisa, mas antes de publicar um artigo, antes de submeter uma patente e assim por diante, se busca então, é necessário cadastrar. Inclusive tem até penalidade no âmbito administrativo para quem não fizer isso. Tá? Qual é que é a ideia do governo, digamos assim, ou do Estado brasileiro? É um monitoramento das pesquisas. Tem informação sobre as pesquisas. Até teve um palestrante do próprio Ministério do Meio Ambiente que fez um comparativo com as declarações de imposto de renda. Né? Então, consegue cruzar dados, consegue cruzar informações para saber que tipo de pesquisas são realizadas no país, por quem, e inclusive monitorar se alguém está recebendo recurso econômico, está ganhando dinheiro, sem ter feito o cadastro e depois sem ter feito a repartição de benefícios devido. Tá? Tem um ruído aqui atrás. Quando há exploração... E não é ruído de comunicação. Quando há exploração econômica, tá, é necessário, antes de iniciar a exploração econômica, uma notificação. Então, vejam bem, primeiro se faz um cadastro relativo à pesquisa, desenvolvimento tecnológico, e quando vai para a fase de exploração econômica, quando isso vai ser colocado no mercado, um pouco antes disso, na verdade, né, existe uma notificação. O órgão responsável, que é o CGI, ele tem que ser notificado de que aquela atividade vai gerar exploração econômica. Ok? Então, nesse ponto, tornou mais ágil e mais fácil para quem pesquisa, para quem desenvolve tecnologia, até para quem comercializa, a princípio. Bom, o cadastro ele deve ser realizado previamente a remessa para o exterior, requerimento de qualquer direito de propriedade intelectual, seja patente, cultivar, etc. Comercialização de produto intermediário, divulgação dos resultados finais ou parciais em meio científico de comunicação. Aí um exemplo bem interessante, que tem muitas revistas que pedem o número da autorização do CISGI. Então, o pesquisador vai entrar no site, vai colocar os dados, as informações todas, e aí ele recebe um número de autorização. Isso tem revistas que não publicam uma pesquisa que envolve patrimônio genético sem esse número de autorização. Tá? Outra é o INPI. Para depositar uma patente que envolva patrimônio genético, o INPI questiona vocês, essa pesquisa acessou o patrimônio genético, como, quando, em que local, etc. Isso é importante porque você consegue fazer um controle prévio. Tanto, vou fazer uma pesquisa científica, qual é o resultado que você vai ter? Ou vai ter um desenvolvimento tecnológico, né? Ou vai ficar só na pesquisa, mas pode ter exploração econômica. Quando trabalha com a patente, e na verdade com direito de propriedade intelectual em geral, não só patentes, mas pode ser cultivares também, você está fechando o cerco em relação a possível comercialização. Embora nem tudo que é comercializado é patenteado. É importante que se diga isso. Quando se trabalha com a questão da ciência, qual é o meio de divulgação científica? As revistas. Né? Então gera um dever de cadastramento. Notificação de produto acabado ou material reprodutivo desenvolvido em decorrência do acesso. Tá? Então, você cadastra e no cadastro tem um espaço para notificação. Então, eu posso começar uma pesquisa científica, ela se transformar em um desenvolvimento tecnológico, eu posso mudar o objetivo da pesquisa, e depois, quando eu tenho a possibilidade de fazer
uso econômico, uma exploração econômica, aí eu tenho que notificar. O próprio Sisgen, que é o sistema que foi criado para preenchimento online, ele prevê isso. Tá? E para a exploração econômica são exigidas, então, a notificação do produto acabado ou do material reprodutivo no Sisgen e a apresentação do acordo de repartição de benefícios em até 365 dias a partir do momento da notificação do produto acabado ou material reprodutivo. Então, notifica, ó, nós vamos explorar economicamente. Né? Aí tem 1 ano para apresentar um acordo de repartição de benefícios. Ok? E aí nós temos nesse slide aqui as multas para o não cumprimento dessas exigências. Né? Exploração sem notificação prévia. De R$3.000 a 10 milhões de reais. Pensando em 10 milhões para empresas de grande porte, etc. Né? Remeter a amostra sem cadastro prévio para o exterior. De 20.000 a 10 milhões. Requerer propriedade intelectual sem cadastro prévio. De 3.000 a 10 milhões. Como é que atualiza esse valor? A atualização deles, eu não sei, está no decreto ali qual é que é o fator para atualização. Importante, vou dar uma olhada depois. Mas interessante saber é a relação entre o mínimo e o máximo. Né? O mínimo pode ser uma pesquisa em uma universidade, por exemplo, algo menor. E o máximo é desenvolvimento tecnológico e exploração econômica numa empresa. Tá? Divulgar resultados sem cadastro prévio, ali, de 1.000 a 500.000. Comercializar produto intermediário sem cadastro de 1.000 a 500.000. Aqui, quando fala em produto intermediário, não está falando de altíssima tecnologia. Tá? Acessar, olha ali, ó, acessar conhecimento tradicional internacional sem consentimento prévio informado da comunidade. Então, todo acesso a conhecimento tradicional associado que tenha, né, que seja identificável à comunidade, é necessário um consentimento prévio informado, né? Isso gera multa também. Deixar de pagar parcela anual Fundo Nacional de Repartição de Benefícios também tem. Isso é a posteriori, né? Porque é criado um Fundo Nacional de Repartição de Benefícios e as empresas e as universidades, seja lá quem tiver algum benefício econômico, tem que pagar a parcela anual que é determinada no acordo. Apresentar informação falsa de 10.000 a... mínimo é 10.000 a 5 milhões e deixar de atender exigências legais quando notificado 1.000 a 5 milhões. Quer dizer, tem valores bem altos que podem ser exigidos a título de multa. Né? Bom, em relação à repartição de benefícios, eu acho que é um tema importante para nós aqui. Né? A lei ela tenta clarear as regras relativas à repartição de benefícios, embora o Brasil não faça parte de uma convenção que é super importante para a repartição de benefícios no plano global, que é o Protocolo de Nagoya. Né? Não é nenhuma convenção, é um protocolo, a Convenção sobre Diversidade Biológica. E está mais bem definido, no plano internacional está bem definido essa questão da repartição de benefícios no Protocolo de Nagoya. Ele não foi ratificado. Não foi ratificado. O Brasil assinou, mas não ratificou. Ou seja, o Brasil não tem obrigação legal de cumprir o tratado. Ele assinou nesse sentido, ele participa das conferências das partes, mas é uma posição complicada para o Brasil, porque o Brasil foi o país que estruturou isso, teve por trás disso, o país que tem a maior biodiversidade do mundo, mas por pressão, especialmente do setor agrícola, né, do agronegócio, o Brasil não ratificou ainda Nagoya. Tá? Então, a repartição de benefícios ela pode ser monetária ou não monetária. A monetária prevê um percentual de até 1% ou 0,1% por acordo setorial. Assim, ó, uma repartição de benefícios com um produto no mercado internacional a 1%, uma comunidade tradicional, alguém que receba 1% pode parecer pouco, tá? Mas no âmbito do mundo dos negócios e tal, 1%, vamos dizer assim, de royalties, que não é royalties, que é repartição de benefícios, pode ser outros tipos de repartição de benefícios. É bastante. É bastante.
É considerado bastante. Tá? E a outra forma de repartição de benefícios é a não monetária. Eu já vou explicar para vocês quais são as formas não monetárias. Então, está sujeito à repartição de benefícios exclusivamente o fabricante do produto acabado ou o produtor de material reprodutivo, independentemente de quem tenha acessado anteriormente. Funciona o seguinte, a obrigação de repartição de benefícios ela é excluída de produtores intermediários. Então, quem é que vai ter que repartir benefícios? Aquele que tem o produto final. Então, muitas vezes existe, antes de chegar no produto final, produtos intermediários. Então, imagina que a Natura vai chegar a um produto, sei lá, um creme para o rosto, né? Mas aquele tipo de material utilizado naquele creme, ele também é utilizado em outras atividades que não são o produto final. Tá? Então, nesse sentido, não é repartição de benefícios. Sempre é no final e não produtos intermediários. Ok? Quem são excluídos também? As microempresas, empresas de pequeno porte, microempresários individuais e agricultores tradicionais e suas cooperativas com receita bruta anual igual ou inferior a um valor estabelecido pela legislação pertinente. Na verdade, isso aqui é estabelecido pelo decreto, né? Então, vejam bem, um agricultor tradicional, ele pode, ou uma cooperativa, eles podem criar sobre o patrimônio genético e obter recursos econômicos sem a obrigação de repartir benefícios. Tá? Isso se dá microempresas também, empresas de pequeno porte, microempresários individuais. Além da repartição de benefícios econômicos, nós temos também a repartição não monetária. Tá? Quais são as formas de repartição não monetária segundo o que está na lei? Primeiro, projetos para conservação, uso sustentável da biodiversidade, proteção e manutenção de conhecimentos, inovações ou práticas de populações detentoras de conhecimento tradicional. Que o próprio Clóvis estava comentando, uma lógica não necessariamente econômica da repartição de benefícios. Tá? E aqui um exemplo, como eu estava falando antes, a universidade pode se valer disso. Se a universidade conseguisse fazer uma transferência de tecnologia, um convênio com uma empresa que explore internacionalmente algum produto com base em alguma pesquisa e desenvolvimento tecnológico, dos nossos professores, dos nossos laboratórios aqui, a universidade poderia fazer projetos de repartição de benefícios que poderiam reverter em conservação da biodiversidade, a manutenção dos próprios conhecimentos locais, né, educação ambiental, uma série de possibilidades. Porque, lembrando, há um vínculo entre acesso ao patrimônio genético e repartição de benefícios e a conservação e o uso sustentável. Então, tenta ter essa lógica no qual a repartição de benefícios ela pode ser um estímulo a práticas sustentáveis, ao desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a biodiversidade. Tá? Não que isso esteja acontecendo, mas a lei prevê isso. Transferência de tecnologia, disponibilização em domínio público de produtos sem proteção por direito de propriedade intelectual ou restrição tecnológica. Aí é uma questão que o Clóvis estava comentando do comum. Né? Então, a universidade faz uma pesquisa que reverte em benefício para a saúde com acesso ao patrimônio genético. Ok. O resultado dessa pesquisa pode ser disponibilizado em domínio público, o produto da pesquisa, sem proteção por direito de propriedade intelectual ou restrição tecnológica. A lei prevê isso. Né? Licenciamento de produto livre de ônus também. Capacitação de recursos humanos em temas relacionados à conservação, o uso sustentável do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional associado. E distribuição gratuita de produtos em programas de interesse social. Então, assim, vejam bem, não está fechado aqui as formas de repartição não monetária de benefícios, né? Mas a gente já percebe que aqui tem uma abertura para a ideia de benefício não ficar
restrita ao viés econômico, empresarial e assim por diante. Okay. Essa repartição de benefício, ela, quando envolve patrimônio genético e conhecimento tradicional associado de origem não identificável, ela está ligada diretamente à União e ao Ministério do Meio Ambiente. Então não tem, digamos, uma comunidade envolvida diretamente, tá? Mas o recurso e as decisões em relação aos benefícios gerados pela pesquisa, quando envolve conhecimento tradicional de origem não identificável, vai ser discutido no Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, e se vai algum recurso para o fundo de repartição de benefícios, existe uma representatividade, inclusive, da sociedade civil, dos cientistas, etc., que vão decidir para aonde vai ser empregado esse valor. E esse fundo, pelo menos pelo que está expresso na lei, ele impõe que o recurso seja utilizado, não é prioritariamente, é necessariamente em conservação e uso sustentável da biodiversidade, e se envolve conhecimento tradicional, ele tem que reverter em algum benefício para as comunidades tradicionais, mesmo que você não consiga definir elas. Tá? Conhecimento tradicional associado de origem identificável, aí sim, o beneficiário da repartição de benefícios são populações indígenas, comunidades nacionais e agricultores tradicionais. Aí você consegue focar qual é a comunidade, quem é que tem direito a benefícios, né? Repartir esses benefícios. Tá? Vamos falar agora sobre o fundo de repartição de benefícios. Os valores provenientes da econômico, né? Da repartição de benefícios e das multas aplicadas em virtude do descumprimento da lei serão depositados no Fundo Nacional para Repartição de Benefícios, o FNRB, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, e que terá como objetivo valorizar o patrimônio genético e os conhecimentos tradicionais associados e promover o seu uso de forma sustentável. Isso aqui está na lei, ok? É definido pela legislação. Então, aqui tem um quadro interessante para entender isso. Quando a repartição de benefício for proveniente só de patrimônio genético, o valor da repartição irá totalmente para esse fundo de repartição de benefício. Todo para isso. E aí se reverte em conservação, projetos, etc., e ações de conservação e uso sustentável da biodiversidade. Quando o conhecimento tradicional associado ele é não identificável, o dinheiro também vai para o fundo, todo o dinheiro vai para o fundo, fica todo ele no fundo. Quando envolve conhecimento tradicional associado de origem identificável, 0,5% da receita líquida anual obtida com a exploração econômica do conhecimento tradicional irá para o fundo de repartição de benefícios e será regido com a participação dos provedores do conhecimento tradicional. Então lembra que tem 1% diretamente para a população e tem 0,5% que vai para o fundo. Tá? E aqui um ponto interessante, uma coisa que a gente pode estudar também, é a composição desse fundo, quando ele começar efetivamente a funcionar, e as atas do fundo, das reuniões do fundo, que é o trabalho do Wagner, que trabalha muito com essa questão das atas. Né? A gente pode conseguir hoje as atas das reuniões do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, são disponíveis na internet, e se não estão disponíveis, tem os meios, e o Wagner já está expert nisso aí. Aliás, é um know-how importante para nós, para as nossas pesquisas. Bom, seguindo. Quando os recursos monetários depositados no Fundo Nacional de Repartição de Benefícios são decorrentes da exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético em coleção ex situ, encontrado num jardim botânico, alguma coisa assim, o recurso ele é parcialmente destinado ao benefício dessas coleções. Então, por exemplo, a UX tem coleções ex situ, né? Fora do ecossistema onde essas espécies elas originam. Tá? Então, se é utilizado um acervo da coleção, a coleção pode receber benefício. Então, isso é bem interessante porque aí esse setor que é extremamente importante
que é de você catalogar as espécies, de conservar as espécies, de modo a estudar elas cientificamente, tanto na universidade, jardim botânico, etc. Isso pode receber recursos, e aí é um incentivo econômico para manutenção e para melhoramento das nossas atividades aqui no Brasil. É muito importante, pessoal, gerar conhecimento. A conversão sobre diversidade biológica para conservação, uso sustentável da biodiversidade, ela prevê geração de conhecimento, desenvolvimento científico nos países, notadamente e especialmente nos países em desenvolvimento que são megadiversos, porque isso traz um potencial muito maior de exploração sustentável das espécies. Tá? E quando tem conhecimento tradicional associado, então serão destinados exclusivamente em benefício dos detentores dos conhecimentos tradicionais associados. Né? Bueno, por meio então do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, será instituído o Programa Nacional de Repartição de Benefícios, com a finalidade de promover, entre outros, a conservação da diversidade biológica, levantamento e inventário do patrimônio genético, isso é muito importante, recuperação, criação e manutenção de coleções ex situ, capacitação de recursos humanos associados ao uso e à conservação do patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, proteção e promoção, uso, valorização dos conhecimentos tradicionais associados, apoio aos esforços das populações indígenas e das comunidades tradicionais e dos agricultores tradicionais no manejo e na conservação do patrimônio genético. Bom, aqui um ponto importante. O foco da nossa pesquisa, pelo menos essa pesquisa que nós recebemos recursos da CAPES, é pesquisadores, CNPq, pesquisadores das universidades, é o ambiente de pesquisa científica universitária. Eu tenho quase certeza que a maior parte dos pesquisadores nem imaginam que existe essa possibilidade, via Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, de conseguir recursos para manutenção, por exemplo, de coleções ex situ. Aqui no nosso caso, o herbário da universidade, um jardim botânico, etc. Né? Para levantamento e inventário de patrimônio genético, para capacitação de recursos humanos, para uso e conservação do patrimônio genético e conhecimento tradicional associado. Dá para fazer uma comparação com fundos municipais de meio ambiente, que nós conhecemos aqui. Então, cria-se um fundo nacional com recursos que podem ser revertidos em benefício da conservação e uso sustentável do patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais associados. Esse é um ponto importante, pessoal. Nós temos um aspecto no nosso estudo que ele é crítico, né? Nós vamos fazer temos várias críticas a essa legislação, mas essa lei está posta, a princípio, curto e médio prazo isso não vai mudar, até por conta da conjuntura política do país, mas existe, vamos dizer assim, talvez uma janela de oportunidade para as universidades, institutos de pesquisa se apropriarem disso aí, se aproveitarem disso aí. De uma forma absolutamente ética, correta, e isso eu acho importante. Nós não podemos ter um cuidado, não podemos ter um preconceito em relação à pesquisa científica que envolve a biodiversidade. O Brasil ele tem uma obrigação para as futuras gerações de desenvolver tecnologia com nossa biodiversidade. Eu acho que é uma obrigação da geração atual, com todo o desenvolvimento da ciência no país, talvez, quem sabe, um desenvolvimento de indústria, de tecnologia. Quando se fala em indústria, a gente não fala em indústria extrativista, a gente pode falar de uma indústria muito mais intensiva de tecnologia e que agregue muito mais valor e que ajude a conservar a biodiversidade, a floresta em pé, digamos assim. Tanto que, quando a gente fala em recursos genéticos, a gente pode aproximar daquele conceito de serviços ecossistêmicos. Né? Porque você utilizar o patrimônio genético, por exemplo, por um remédio, você está utilizando de um serviço, está se apropriando, está se utilizando de um serviço ecossistêmico que até pouco tempo não era valorado pela economia, não era valorizado pela economia. O que era valorizado pelo sistema econômico? Só o resultado final.
só o produto, porque ele tem um passo de inovação, né, tecnológica apropriado pelo sistema de patentes. O que essa lei traz é a necessidade de repartição de benefícios com a sociedade, da onde vem esse conhecimento tradicional associado ao recurso genético ou só o recurso genético. Né? Eu acho esse um ponto muito importante e eu acho que nesse ponto a nossa pesquisa ela tem uma, digamos assim, uma inovação, porque ela volta para a academia. Então, nós vamos prestar atenção, né? Nós vamos pesquisar, nós vamos observar o que a universidade, no caso, os pesquisadores envolvidos com biotecnologia e outras formas de uso do patrimônio genético, estão pensando. Né? A maior parte vê isso como uma mera burocracia, esse registro na internet, as autorizações, notificação, que isso seria algo que vem para atrapalhar o desenvolvimento científico-tecnológico do Brasil. Mas eu acredito que não necessariamente, isso pode ser manejado de outra forma. A universidade pode criar mecanismos de governança, cooperação até com outras instituições, para que as pessoas entendam de outra forma essa situação. É uma obrigação legal, entende? Então, mas não pode ficar só na obrigação legal. Ó, eu vou cumprir uma obrigação legal, mas eu vou tentar aproveitar o que a lei pode me trazer de benefício. Tá? E aí tem alguns pontos interessantes. Por exemplo, pesquisador estrangeiro só pode pesquisar a nossa biodiversidade, o nosso patrimônio genético, melhor dizendo, se estiver associado a uma instituição nacional. E aí é um espaço, uma oportunidade para as universidades. Tá bem? Eu acho que era isso aí. Fechou bem no tempo, né? Eu acho que... Obrigado pela quem assistiu ou vai assistir, né? Talvez não seja ao vivo, mas obrigado. Eu espero ter contribuído um pouco com esse entendimento. Continuamos no próximo ciclo de estudos do semestre que vem. Isso aí. Datas a serem divulgadas durante o mês de julho. Maravilha. Seguimos com o nosso projeto. Isso aí. Vou parar aqui.